Olha aí, doutor, já estamos no ar aí, ó. Há 5 segundos. Queria te informar que nos 10 primeiros segundos não tem ninguém conosco, estamos sozinhos, né? Como aqui na sala já tem 5 em volta, então tem 5 acompanhando nós aí. Não, vamos tentar convencer eles de alguma coisa. Tá em casa, meu doutor? Tô em casa. Tá em casa? Direto. Oh, que beleza. Eu vim para os fundos de casa, né? Eu vim para a garagem, porque como a esposa tava fazendo a educação dos filhos, né, tia? Aí não ia dar muito certo. No processo educacional aí, às vezes tem barulho. É aquela coisa assim, eu já te falei. Tu sabe que as mães quase enlouquecem, né? As mães quase enlouquecem, né? Ela tá tendo que ser professora, mãe, né? Esposa de vez em quando, esposa não. Lá de vez em quando. Agora... eu acompanhei aí no Facebook. Alexandre Galho, já chegou Alexandre Galho, espera, tô chegando, tô aqui, vamos lá, Alexandre Galho, tá bem, então aí, aparece. Esses galhos aí, quando aparece, Rodrigo, é só para dar galho, viu? É oposição. É oposição. Tu julga eles pelo Sérgio Galho, entendeu? Imagino só. O Sérgio Galho aí é isso aí que dá. Como é que tá o Sérgio Galho, falar nisso? O Sérgio Galho, ele é do grupo de risco, né, doutor? Então ele perigoso, mano. Ele é um risco para a sociedade. Né? Perigoso, homem, perigoso. Aí, boa noite, Silvana Azevedo, que está nos acompanhando. Já somos em 12 pessoas aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. Estamos aqui, eu, o doutor Rodrigo, um advogado experiente que vive dentro dos fóruns. Doutor Rodrigo, fala para nós uma coisa aí, doutor. Como tem sido aí a atuação jurídica aí com fórum fechado, sem acesso aos processos físicos? Como tem sido a tua dificuldade no exercício da advocacia? Eu acho que a dificuldade tem sido praticamente para todos os colegas, né, Emílio? A mesma dificuldade, principalmente para aqueles que atuam na área criminal, né? Como a gente ainda tem muito processo físico nessa área, não tem muito como fazer os pedidos, porque não tem como pegar os processos no cartório. Então, eles estão fazendo um agendamento para poder tirar cópia, digitalizar, enviar pelo sistema eletrônico. Então, tá bem complicado, ou até pelo e-mail. Eles estão aceitando petição por e-mail, os cartórios, né? Uma coisa assim que a gente vê hoje, assim, uma dificuldade, principalmente aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul. Agora eles fizeram semana passada a primeira sustentação oral por vídeo. Eu tive a possibilidade de participar dessa sustentação, fazer a defesa, e foi muito importante, né, Emílio, porque nós tínhamos ali represados pedidos de soltura, de habeas corpus, de coisas graves, né? Sim. Represados e tentaram, de todas as formas, fazer com que os advogados não tivessem o direito de sustentar. Que não tivessem? Eles colocaram assim, quem não tiver interesse em fazer sustentação oral, vai ser feita uma sessão virtual de julgamento, onde todos os processos vão ser julgados sem a presença dos advogados. E, evidentemente, que eu jamais abdico de direito de cliente nenhum, muito menos dos meus, né? Eu acredito que a gente tem que ter o direito de fazer sustentação, sim. Eu acho que a gente tem. E aí eles nos colocam numa situação bem constrangedora, bem difícil, porque os advogados que insistem na sustentação, eles tiram de pauta e marcam lá para frente. E atrasam de forma proposital. E aí os clientes ficam assim, mas doutor, tu vai me prejudicar, tu vai deixar o meu julgamento para depois? E, Emílio, assim, eu fui, por exemplo, na terça-feira passada, eu fui a 18ª sustentação. Tá? O julgamento começou às 2h e eu fiz uso da palavra às 8h da noite.
E foi assim, a gente não tem horário, né? Porque começa a sustentação de um colega, um vai mais rápido, outro vai menos. Mas, infelizmente, isso já faz parte da nossa realidade, né, Emílio? Antes da pandemia já era assim. Com um diferencial. Antes a gente ia para o Tribunal de Justiça e ficava sentado lá esperando a tarde inteira, numa cadeira, sem poder nem olhar o telefone, né? Tinha que ficar esperando o momento de fazer a sustentação. E agora eu pude fazer a sustentação de toga e de bermuda, né, tia? Em casa. Eu saía com um fone no ouvido, eu desligava o meu microfone, desligava a minha tela, né? Ficava com o microfone ouvindo a sessão. Só escutando. Eu, num ouvido só, no outro eu ficava ouvindo a minha esposa me xingar. Né? Vida normal, entendeu? Tudo dentro da rotina, né? Então, assim... Nada mudou. Nada mudou. E aí ficou muito mais confortável. Eu pude fazer lanche, pude esperar o momento de fazer sem deslocamento de carro, sem absolutamente nada. Então, assim, a tecnologia vem para nos ajudar. Né? O problema todo é que eles deixaram para começar a implementar isso agora. E olha quanto tempo que nós estamos com tudo parado e parecia que estavam tirando férias. Os processos não andavam. Doutor Rodrigo, e os pedidos liminares que o senhor... como tem sido os prazos aí, doutor? Os juízes estão ficando em casa, né? Sim. As liminares, elas já tinham, assim, uma certa dificuldade de apreciação. Como é que está a experiência agora do pedido liminar com o fórum fechado? Como é que tem sido? Olha, na área criminal, eles têm negado rapidamente. Sim. Eles são rápidos para negar. Eles já têm modelos de negativa de habeas corpus. É impressionante como a gente tem visto liminar sendo negado. E aonde na área civil, né, que não é tão padronizado assim, né, eu tive, por exemplo, um caso em Viamão, né, onde o magistrado levou 2 semanas para julgar um pedido de liminar para declinar a competência. Entende? Então... Só 2 semanas. Só 2 semanas, né? E ainda deu vista para o Ministério Público ficou por 3, 4 dias, depois o juiz ficou mais, sabe? Então a coisa realmente, assim, o que já não funcionava bem, né, conseguiu ficar bem pior. Né? Mas eu acho, Emílio, eu costumo ser um otimista, sabe? Eu acho que as coisas, elas devem mudar para melhor. Em agosto agora está previsto que os processos passem a ser totalmente digitalizados, totalmente eletrônicos. Né? Todos. E todos pelo EPROC. Tá? Sim. Porque esse sistema, o outro que estavam utilizando, era uma porcaria. Né? Não tinha a menor condição de funcionar, seguidamente dava problema. E o EPROC tem suas falhas, tem suas dificuldades, mas é 1000 vezes melhor. Sim. E com essa padronização, né, de procedimento eletrônico, vai mudar também para os advogados. Eu acredito que vai ser mais fácil para os advogados terem menos despesa, né, de deslocamento. Sim. Vai poder trabalhar mais vezes, por exemplo. Nós temos aí, às vezes... eu já tive audiências na comarca, por exemplo, de Guaporé. Eu tive 10 audiências do mesmo réu. E as 10 foram adiadas porque a SUSEP não levou o preso nenhuma vez. Sim. Olha só o deslocamento. Então toda vez... Olha, até não é tanto o problema da quilometragem, mas do acesso, que é muito difícil, a estrada é muito ruim. Então eu levava mais ou menos 1h30 para ir, 1h30 para voltar. 10 vezes 3 horas, já deu 30, né? Pois é, então assim... tinha uma audiência em Guaporé, eu não tinha mais nada para fazer o resto do dia. Né? E há 2 semanas atrás, eu tive uma audiência que o juiz teve boa vontade, né, porque se tratava de um réu preso, e o juiz designou uma audiência na comarca de Marmeleiro. Né, e fez assim como nós estamos fazendo, por vídeo. Aonde que é Marmeleiro? Em Santa Catarina. Tá. E aí... fizemos a audiência por vídeo e foi um sucesso. Sabe? Não teve problema nenhum. Há mais ou menos 1 ano atrás, eu tive uma audiência também com a magistrada aqui da Vara do Júri,
em que a vítima ela estava paraplégica. Tá? E aí a juíza disse, olha, é muito difícil para que ela venha até o fórum e tal. O senhor, por uma questão humanitária, o senhor se opõe que nós façamos pelos meios tecnológicos? E eu disse, de forma alguma, doutora, eu estou aí para colaborar com a justiça. E aí eu disse, mas como é que nós vamos fazer? E ela disse, não, eu vou mandar um oficial de justiça ir até lá e nós vamos fazer a audiência pelo WhatsApp. O doutor concorda? E eu disse, não tem problema, doutora. A senhora não acha que o Telegram é um pouco mais seguro? Pô, tu não perdeu a oportunidade. Eu disse, até eu já vou gostar da ideia de fazer parte do grupo do Telegram. Né? Pô, a gente só vê Ministério Público e juiz no Telegram, eu quero ver um advogado no Telegram fazendo parte do grupo. Né, aonde estão os juízes, os desembargadores, os ministros, né? É porque é bom, Por que o advogado não pode, né? Então, assim, a doutora me deu a honra de fazer parte do grupo do WhatsApp, do Telegram ainda não. Doutor Rodrigo, nós já temos mais de 30 pessoas conectadas conosco aqui. Queria mandar um abraço para o meu amigo, meu irmãozão, Paulinho Carvalho, para a Silvana, o Alexandre Galho, que foi o primeiro a se conectar conosco aí, a Aninha do Guajuviras, a Cecília, minha amiga de Niterói, o Sérgio Galho, aí só dá problema, Sérgio Galho, a Sandra Marisa, minha amada aí, que tem distribuído várias máscaras para uma galera aí de forma gratuita, tem costurado ela e a mãe dela aí, tem feito sucesso, rapaz, levando proteção para essas pessoas. A Vitória Sanches, minha querida amiga, a Raíla, lá do bairro Matias Velho, um abraço, Gerry, da Rio Branco, está aí conosco, o doutor Renato, nosso colega advogado, doutor Renato, está nos escutando, nos dando a honra de nos escutar aí, ó. A Regina Sanches, minha amigona, a Yolanda, do Guajuviras, a Simone Santos, fazia tempo que eu não via a Simone Santos, um abração, Simone, saudade de ti, guriazinha. A Daniela Passos, que está conosco, obrigado, Daniela, por nos acompanhar, e o Ricardo da Janela Ocular, aí, que está com a nenê, uma nenê nova, a nenê é linda, e é parecida com ele, mas ele é feio, doutor. O que o senhor me diz disso? O senhor que tem filhos lindos e o senhor também não foi abençoado com a beleza, tranquilo? Precisa de DNA ou não? Não, eu digo que sempre quando se é criança tem uma beleza diferenciada. Tem a beleza diferenciada. E olha só quem entrou agora mandando um abraço, o meu pastor Eduardo Machado, departamental da nossa associação. Obrigado, Dudu, pelo carinho. Ora por nós aí, nesse momento de pandemia. Nós vamos fazer uma live, doutor Eduardo Machado, meu colega pastor, sobre pandemia e fé, a importância da fé durante a pandemia. Queremos convidar aí que um pastor nosso venha falar na nossa live aqui. Mas assim, Rodriguinho, tem uma perguntinha para ti, Rodrigo. Assim, o Sérgio pergunta, em relação à violência doméstica, quando os pedidos chegam no fórum, via delegacia e tudo mais, doutor, eles têm dado grande atenção para essa questão, porque aumentou o feminicídio durante a pandemia, né? Não somente porque as mulheres estão mais em casa e os homens também, mas eu queria saber, na sua percepção, se por um acaso isso tem a ver também com a demora da expedição das medidas. Não, eu acho que até nesse aspecto as delegacias de polícia têm apresentado bastante prontidão no trabalho, viu, Emílio? A gente vê assim, tem uma situação de sucateamento da polícia como um todo, tá? Já existia antes. Sim. Muito preocupante também de ver a completa falta de cuidado, tá? Por parte dos agentes da polícia com a questão da prevenção do corona. Absolutamente sem nenhuma condição de trabalho. Assim, até por muita resistência própria. Eu não, como eu faço parte do grupo de risco, eu não tenho mais ido à delegacia, tá? Eu tenho pedido para uma colega ir, mas quando ela não pôde ir, eu me obriguei a ir, né, em duas circunstâncias, tá? Nas duas circunstâncias em que eu fui, de luvas, de máscara, mantendo o máximo de distanciamento possível, tá? Eu vi que nenhum dos policiais usava máscara, nenhum dos policiais usava luva.
eles tinham uma corda de isolamento, de distanciamento do balcão, que não estava sendo respeitado por ninguém. Os policiais militares estavam vindo lá, assinando, fazendo tudo. Então, quer dizer, não existe nenhuma condição de segurança para quem busca a delegacia de polícia no sentido de cuidados com a saúde das pessoas que lá vão. Né? Os presos, é natural que não tenha nenhum cuidado mesmo, a gente sabe que eles são todos colocados ali, misturados, e ficam durante um período isolados até que se faça, dentro da questão do isolamento ali, eles deixam em uma galeria para ver se são sintomáticos ou não, durante um período, e depois é que enviam para o sistema carcerário. Então, mas em relação às medidas de afastamento, etc., o judiciário tem dado uma resposta bastante rápida, tá? Até porque, assim, essas medidas cautelares, elas costumam ser padrão, dificilmente é negado o direito quando ele é postulado pela autoridade policial, e as autoridades policiais estão postulando, e a justiça está sendo bastante célere nesse ponto, tá? Doutor, deixa eu te falar uma coisa assim, na questão ali da dificuldade de ter acesso ao processo físico, o senhor vai pedir a liberdade de alguém cujo prazo já avançou e tudo mais ali, e o senhor não tem os elementos para pegar o processo e tudo mais, quanto tempo estão levando para lhe permitir que o senhor tenha acesso a um processo para, com base nele, argumentar num pedido de liberdade para alguém, ou um habeas corpus, no sentido de uma prisão ilegal? Como é que dá, doutor? O pior de tudo não é assim, nem o tempo que estão demorando. O pior de tudo é quando negam. Eu tive acesso aos autos negados na comarca de São Leopoldo, tá? Porque existia um regimento, enfim, uma portaria, não sei quem é que expediu esse absurdo, dizendo que os funcionários não poderiam manusear autos físicos. Tá? E eu tenho isso certificado e me mandaram pelo e-mail. Então, negaram acesso completo ao processo. Sim. E aí eu disse, bom, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essa certidão, vou entrar com um habeas corpus, dizendo que a pessoa já está recolhida há tanto tempo, porque a situação é a seguinte, no dia 1º do mês passado, era para ter voltado a tramitar os processos físicos, né? E audiências e tudo mais. Aí foi prorrogado para o dia 15. Depois do dia 15, agora 31, e agora já prorrogaram para o dia 15 de novo. Né? Então, a gente sabe que isso aí vão prorrogando de 15 em 15, e que enquanto não vai tão cedo melhorar essa situação... Talvez não vai melhorar esse ano ainda, doutor. A perspectiva é... Não há um sinal de que a curva com relação ao coronavírus vai baixando. O senhor já viu que nós não baixamos de 1.000 mortos por dia? Não, e sabe que eu acho interessante que, assim, quando caiu o avião da Chapecoense, foi uma comoção nacional. Todas as pessoas disseram, olha que tragédia, 100 pessoas morreram quando o avião caiu, e é triste mesmo. Agora tem 10 aviões da Chapecoense caindo todo dia. E tem gente que acha que a Globo é lixo, porque realmente noticia isso com a dramaticidade que merece. Sabe? E aí ficam, estão explorando isso. Meu Deus do céu, como é que nós não vamos falar numa situação tão grave como essa? Não, mas é o mundo inteiro. Eu até concordo com essas pessoas que a Globo é lixo mesmo, mas agora o que ela está fazendo não é. Ela é lixo, mas agora está prestando um serviço que, se não fosse a Rede Globo estar batendo dia e noite no perigo da pandemia, nós já tínhamos passado os Estados Unidos, doutor, e a previsão da Organização Mundial da Saúde é que a gente passe de 100.000 mortos. 100.000 mortos. Imagina, quantos morreram no avião, doutor? Eram 100? Eram 100. Agora você imagina 100.000. Então Emílio, eu vou te dizer, eu acho que os cálculos que eles estão fazendo são um pouco diferentes dos meus. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho grande chance de estar errado nos meus cálculos, porque eu fiz com base no Bolsonaro. Tá? Então eu tenho grande chance de errar. Tá? Mas é imprevisível? Não, é porque ele tem o hábito de errar. Mas eu vou.
até eu costumo falar com alguns bolsominions, né? Alguns mais doentes pelo Bolsonaro. Eu costumo dizer para eles o seguinte: vamos usar o que ele disse e que eu acho que nesse ponto talvez ele esteja certo. Ele disse que 70% dos brasileiros vão se infectar com essa doença. Certo? 70% da população, o índice de letalidade, em média, tanto no Brasil quanto no mundo, tem sido em torno de 7%. Certo? Deixa 1%. Então, assim, eu sou péssimo em matemática, então eu me dei o trabalho de fazer as contas. 220 milhões, a gente pegando 70% das pessoas ficando doentes e 7% morrendo, são 10 milhões de pessoas. Partindo do índice dado pela autoridade máxima aí, né, doutor? Pela média que nós temos visto de letalidade. A média é 7%. É 7%. O problema é que o nosso país tem 220 milhões de pessoas. Se 70% ficarem doentes e 7% morrerem, dá 10 milhões. Ô, doutor, eu vou dizer uma coisa, o senhor tem que vir mais na minha live aí, ó. Já chegamos a 60 pessoas participando aí, doutor. Ó, aqui, ó, aí tu vai me derrubar, tomara que tu nunca concorra a vereador aí, senão tu vai me dar um tombo aí, cara. Só vou te pedir, de jeito nenhum. O senhor é muito bom na advocacia, continue nisso aí, tá? Não tem o menor risco, Emílio. Não tem isso, tá bom. Então tá ok, tô contando com o senhor, né, viu? Vamos garantir isso aí, tá ok? Tá ok. Tá ok. Doutor Rodrigo, olha aqui, ó, doutor Rodrigo, ó. A Brenda, da família Santa Helena, ali, mandando um abração para nós aqui, a Letícia, a Helena, o Fabrício do Guajuviras, a Ana Machado, essa mulher maravilhosa que é a mãe do pastor Eduardo, e a Marta Ramos, filha do conselheiro Dilvio, nossa amiga. Um abraço para ele também, que está nos acompanhando. Evandro Coronetti, um abração para ti também. O Evandro faz um pedido online, Serginho, ó. Sérgio Galho, o Evandro quer ser teu amigo no Facebook, ele te mandou um convite e tu não aceitou, Sérgio. E ele está pedindo agora para que a gente interceda por ti, faça um pedido judicial. Então, Vossa Excelência conceda de forma liminar, no prazo de 24 horas, que aceite Evandro Coronetti como seu amigo no Facebook. Dá um apoio aí, tá? O Serginho me decepcionou agora. Não, o Serginho está se fazendo de bonzinho e bababá, mas se fazendo de esquerda, fazendo de canhoto aí, rapaz. É popstar. Aqui, ó, nossa amiga, a Lindiomara, a Chica, um abraço, Chica. A Soila, minha querida amiga Soila, adoro a Soila, gente boa, que mulher maravilhosa. Ó, o Osório da Inclusão aí, está dizendo, ó, violência contra a mulher tem que ser crime hediondo, tem que trabalhar bastante isso aí, ó. Doutor Walter também, advogado, nosso colega, está mandando um abraço aí, doutor Rodrigo. O Wilson André, nosso amigo Wilson, que já foi conselheiro tutelar aí, atuou bastante, que é nosso amigo querido, a Gabriela, estudante, trabalha na... Olha aqui, olha só o deboche do Eduardo Machado. Ele disse que se o doutor Rodrigo, o meu pastor, cara, se o doutor Rodrigo se candidatar, eu vou passar trabalho mesmo, porque ele está pensando em votar em ti. Olha o absurdo, hein? Olha o absurdo. Diz para ele ficar tranquilo que para continuar votando em ti. Tá, então tá bom. Eu vou avisar ele, doutor, eu vou gravar isso aí. A Fernanda Hernandes, a linda Fernanda, lá do Guajuviras, de muita sorte essa menina, só teve azar no casamento. Aliás, não, mais sorte ainda no casamento da Fernanda. Um abraço para a Fernanda. Emílio, Lindiomara Ortiz. Emílio, estamos contigo. Um abraço para ti, pro doutor. Obrigado. Chica, um abração. O Guto Silva, boa noite, vereador Emílio. Boa noite, doutor Rodrigo. Um abraço a vocês. A ti também, Guto. Um abração para ti, meu querido, viu? Um abração para nossas peleias aí. Fórum, a justiça aí está sendo atrapalhada um pouquinho para a gente encaminhar os processos que não são urgentes, tá? Os que não são urgentes estão com dificuldade aí. Mas assim, ó, logo vai passar isso aí. Nós achamos que vai passar logo, porque até o final do ano está regularizado isso aí, né, doutor? O que tu acha? A perspectiva é a de digitalização em agosto. Mas, assim, eu vi, Emílio, na VEC, eu tive essa experiência no passado, quando eles fizeram a digitalização dos processos da VEC, eles tinham uma perspectiva de que fosse julho, de julho passou para agosto, de agosto passou para setembro, acabou em dezembro. Tá? Então, assim, e eram praticamente ali vamos colocar, em cada fórum era um cartório.
né? Em Porto Alegre eram 2, né? Para digitalizar todos os processos, eles levaram todos esses meses. Imagina digitalizar todos os processos de todos os cartórios. Então, eu acho que eles estão sendo muito otimistas, mas a verdade é que os cartórios estavam funcionando em meio expediente para fazer essa digitalização. E agora eles estão completamente parados. Sim. Só que também estão com metade dos funcionários, porque os que são de grupo de risco não estão indo. Sim. Então, ainda assim, eu acho que é otimismo demais. Eu acho que a justiça está com otimismo demais. Mas vamos trabalhar com o que eles estão prometendo hoje, mas sabendo que a perspectiva de realidade é um pouco diferente. Perfeito. A Regina Sanches Silveira aqui, ó. Não te preocupe, Emílio, se o doutor Rodrigo se candidatar, nós vamos eleger vocês dois. Olha aí, já botaram nós de prefeito e vice, hein? Que tal, hein? Mas que tal? Que chapinha, hein? Mas, hein? Tu vê, eu represento a pobreza, a vila, e tu representa o centro da cidade, os ricaços, os endinheirados. Pode ser assim, doutor? Pode ser. Vamos fazer o seguinte, tu concorre sozinho e deixa que eu continuo tentando o voto deles para ti. Olha aí, doutor, ó, o Josh aí, lá do Matias Velho, aí, boa noite, um abraço para vocês. Terezinha Nascimento, minha querida amiga, assistente social, fazendo psicologia agora. Doutor Rodrigo, tem alguma informação sobre processos de aposentadoria da 4ª região, que, segundo informações, estão todos parados, que não estão andando? Sabe alguma coisa, meu doutor amado? Estão andando muito lentamente, pelo que eu sei, tá? Muito lentamente, com muita dificuldade, mas assim, os processos que são eletrônicos estão andando, tá? Mas pelo que eu tenho observado, que não é a minha área de atuação, né, mas eu tenho colegas que trabalham nessa área e realmente, assim, os fóruns estão fechados. Os fóruns estão completamente fechados, não tem, a audiência não acontece, enfim, mas as respostas, os processos desse tipo, dessa natureza, são eletrônicos e estão tramitando, os prazos estão andando, né, enfim, mais lentamente, como sempre andaram, e até pior. Até pior. E a questão, por exemplo, a justiça que trabalha assim, na área previdenciária, ela trabalha muito com perícias. Sabe dizer como estão as perícias nesse momento de pandemia? Não estão. Pelo que eu tenho ouvido aí do pessoal que trabalha na área, as perícias não estão sendo realizadas e, inclusive, estão com muita dificuldade de localizar alguns peritos para responder e entregar laudos. É impressionante. É impressionante. Porque na realidade a gente sabe como é que funciona. Muitos estão em isolamento, está bem complicada a situação. Existem alguns peritos que realmente estão trabalhando, estão enviando, e tem outros que não estão sendo localizados, que estão demorando para responder, enfim. Eu já vi, inclusive essa semana teve uma moça que veio me perguntar, disse, olha, o perito já intimaram ele 4 vezes para entregar o laudo, né? E ele simplesmente não responde. E aí ele mandou uma resposta dizendo que, em razão da pandemia, né, ele não tinha condições de ir até o seu estabelecimento para poder enviar a documentação que estava no estabelecimento onde ele trabalhava. Enfim, deu a justificativa e trancou o processo. E vai dizer o quê, né, doutor? Doutora, olha aqui, ó, a dona Regina pergunta aí também, como é que estão as conhecidas pequenas causas lá, os juizados especiais, que estão todos eletrônicos. Eles estão andando, mas não tem audiência. Tem histórico de audiência por videoconferência nos juizados especiais? Não, Emílio. Inclusive, essa semana me procuraram para ver uma questão no Mato Grosso, de um veículo que tinha sido apreendido lá, e aí teria uma ocorrência de furto, e aí levaram para as pequenas causas, enfim. Eles não estão sequer marcando pela audiência, porque não há possibilidade de audiência agora. Né? Então, está absolutamente parado, não tem a menor condição hoje de se movimentar pequenas causas, até porque, como a gente disse, né, processos urgentes estão tramitando, agora os processos que não são urgentes estão ficando prejudicados no seu andamento. Doutor Rodrigo, olha aqui, ó, o senhor Vandulcir Moisés Menezes da Silva.
ele é conhecido como o Nene, é o Nene, né? É o Nene. Quem conhece mesmo, ele chama de Brocoió. E Brocoió é um apelido carinhoso que ele ganhou desde a infância, tem até hoje, ele está com 60 anos já. Ele disse que ele não vota nem em mim nem em ti, ele vota na Lu. Então, era da minha esposa, né? Esse cara sabe votar, né? Eu tenho certeza que se ela concorrer, ganha no primeiro turno de qualquer um. Você quer me derrubar, né? Olha aqui o Ivair Zanini, da Rio Branco, meu amigo alemão Zanini. Um abraço, meu querido, saudade de vocês, um abraço para as crianças aqui já estão grandes, né? Para a esposa, um abração. Doutora Fabiana, nossa colega, doutora Fabiana, vai fazer uma live conosco aí, especificamente, doutor, sobre direito previdenciário, ela que milita nessa área, né? Doutora Sandra Marisa te faz uma pergunta, assim, evidente que o senhor não é clínico geral nessa área, o senhor se especializou bastante em direitos fundamentais e na questão criminal, né? Sabe alguma coisa sobre essa questão aqui, se os precatórios, que são aqueles pagamentos, né, que o poder público, para não pagar as pessoas, ele deu um outro nome para ser caloteiro, né? Ele diz que é precatório, ele leva 8, 9 anos para pagar. Sabe se os precatórios estão continuando a fila, doutor, ou se trancaram os precatórios também? Pelo que eu sei, eles já nasceram trancados. Já! Eu imagino que a tramitação daquilo que nunca andou não vai ser agora que vai andar, né, Emílio? Aham. Infelizmente. Nós não temos nenhuma expectativa de, né, na pandemia, andar mais rápido do que quando não tinha pandemia, né? Não, e aquilo que nunca andou não é agora que vai andar. Exato. Doutor Rodrigo, na sua área aí, ó, doutor Walter lhe pergunta, quais são os critérios que a justiça está adotando para liberar presos no regime fechado em relação ao coronavírus, em que situações, tornozeleira, prisão domiciliar? Hoje nós soubemos aí que uma pessoa aí que estava com 40 e poucos anos de cadeia para cumprir aí, acabou, em relação ao coronavírus, ganhou a possibilidade da tornozeleira. Sabe quais são os critérios que o juiz está usando ou continua aquele mesmo critério, cada cabeça é uma sentença? Cada cabeça é uma sentença, Emílio, não tem critério absolutamente nenhum, e isso realmente está virando um caos. Nós tivemos situações terríveis aí, de colegas expostos na mídia, de uma forma absurda, tá? Ao todo, nesse último mês, aproximadamente o nome de mais de 10 advogados foram colocados na mídia, inclusive nacional, no Jornal Nacional, por questão de falsificação de atestados, tá? Inclusive, um deles foi lá na Rádio Real, tá? E eu tive a oportunidade de conversar com ele. Para quem não sabe, o doutor Rodrigo também tem um programa. Quantas vezes por semana, doutor? É uma vez, sabe? Uma vez por semana. Hoje, né? Inclusive, na questão de opinião, né? Questão de opinião, o doutor tem esse programa aí na Rádio Real, ele e o Wagner têm trabalhado. O doutor hoje só não está lá, porque está aqui conosco. Obrigado pelo privilégio, doutor, de contar com o teu apoio, com o teu carinho. Inclusive, estará lá hoje na rádio a nossa ex-vice-prefeita, Beth Colombo, que foi absolvida por 7-0, né, no tribunal. Exato. E isso, Emílio, é uma das coisas que realmente mais me preocupa, porque esse colega que teve lá na rádio, ele foi absolvido também. Ele foi, e ele teve o nome dele falado no Jornal Nacional pelo William Bonner, como misturaram os áudios dele falando com o cliente, e ele falando numa situação absolutamente normal de contratação com o cliente, sim, falando sobre a experiência dele em relação ao coronavírus, dizendo, olha, eu já entrei com 7 pedidos, 6 foram aceitos, né, eu cobro tanto, enfim, uma relação normal, e misturar o áudio dele com outro que falava sobre o atestado, que ele teria feito um pedido com um atestado que seria frio, né? Misturar os dois áudios, colocar o nome dos dois, um está preso, um advogado está preso ainda, misturado com os outros apenados como um preso comum, tá? Sem nenhuma prova de que ele sabia antes se o documento que ele juntou era falso ou não, apenas a referência que ele sabia que tinha entrado com o pedido com o documento falso. Ele está preso,
O outro foi inocentado, ele ficou suspenso durante 30 dias. Tá? E o presidente da OAB disse que iria se empenhar em expulsar os dois. Quando ele recebeu a notícia, sabe? Então, assim, e aí colocaram processos de uma investigação que não tem absolutamente nada a ver com os laudos falsos, mas que esse que foi preso estava respondendo, junto com mais 8 advogados, mais ou menos, aproximadamente 8, se não me falha a memória, aqui da cidade, né? De esquemas envolvendo fianças, enfim, colocaram todo mundo num pacote e colocaram o nome de todos os advogados na imprensa, todos. Eu não vi até hoje, Emílio, fazerem o que estão fazendo com os advogados, eu não vi fazer nem com o pior estuprador. Tá? E o advogado que foi inocentado, não deram uma linha. Eu não vi um pedido de desculpas do presidente da OAB. Eu não vi absolutamente ninguém dizer, olha, além da Rádio Real, eu não vi ninguém dizer, esse advogado foi inocentado. O William Bonner não pediu desculpa pelo erro, né? Não, ele ouviu a defesa dele e disse assim, com aquela voz, né, com aquele jeitão dele, eu acho ele muito elegante, e ele dizendo assim, a defesa mandou uma nota alegando inocência. Entende? E aí deu aquela leitura com aquele tipo assim, tapado de nojo, né? E o homem está inocentado. O homem não tinha nada que ver, foi excluído do inquérito, a OAB já restituiu a sua funcional, né? Mas a OAB está aplicando o liminar agora? O presidente da OAB liminarmente suspendeu os dois, em 30 dias... Sem garantia do contraditório? Nada. O Dr. Breyer simplesmente afastou os dois, foram julgados 30 dias depois e o TED, a unanimidade, derrubou a decisão do presidente para o Dr. Antenor Colombo, né? E para o outro advogado que está preso, ele ficou suspenso por 1 ano, está suspenso por 1 ano, tá? E ainda continua o processo, e ele está lá preso como um preso comum, misturado aos outros presos, né? Sem audiência, sem nenhuma previsão de audiência, né? Doutor Rodrigo, como para nós, operadores do direito, como é frustrante quando a justiça se presta para cometer a injustiça, né? Mas isso um órgão que foi criado com a pretensão de fazer justiça, né? De decidir, de deliberar, e tem o poder de deliberar para que as pessoas possam ter onde recorrer. E aí, então... Isso foi usado politicamente, né, Emílio? Isso foi usado politicamente exatamente porque como houve uma soltura em massa no início, tá? No início da pandemia houve uma soltura em massa, sim, porque uma magistrada que tem essa preocupação, né, de colocar aqueles que não tenham tanta periculosidade e que tenha mais risco para a saúde do que para a sociedade, ela, junto com a Defensoria Pública, tá, e com o Ministério Público, fizeram uma força-tarefa e colocaram as pessoas em prisão domiciliar, certo? Por um prazo até que se normalizasse a pandemia. O que aconteceu? Durante esse período, houve uma pressão muito grande por parte da polícia, por parte do Ministério Público, por parte da imprensa, para criminalizar a atividade dos advogados, dizendo que a culpa era dos advogados que estavam entrando com atestado falso, para puxar essas pessoas de volta ao cárcere. E deu certo. Essas pessoas que foram soltas estão sendo buscadas de volta. Independente do risco, hoje tem juiz dizendo o seguinte, que elas correm menos risco lá dentro do sistema carcerário do que na rua, então elas fiquem presas e pronto. E isso já é, a desumanidade do judiciário já é tão antiga, Emílio, que nós temos surtos de tuberculose na cadeia e nunca ninguém deu bola, não vai ser pro coronavírus que eles vão se sensibilizar. O que nós temos são masmorras, tá? E pessoas sendo tratadas como bichos, independente do erro, Emílio, que tenha praticado ou não. Até porque a gente não pode dizer que praticaram, quem está lá praticou erro, sim, independente de ter praticado ou não, tá? Ser tratado dessa forma, nem animais são tratados da forma como eles são tratados. Doutor Rodrigo, eu lembro, eu assisti um júri popular que o senhor brilhantemente conduziu os trabalhos lá,
E eu lembro que o senhor falou, absolveu, inclusive, o seu cliente, né? Foi 7-0 a absolvição dele, e cujo apelido, o nome dele eu não lembro, mas o apelido dele era Macaco. E aí o senhor usou a expressão, né? Claro, o apelido dele é Macaco, né? As pessoas gostam de enjaular macaco, né? Que pena que ele é um macaco, porque ele parece comigo, ele parece um ser humano. E aí o senhor falou da experiência que a lida presidiária, aquele que está tuberculoso, o cuspe dele é uma arma, e eles usam essa arma, né? E a gente vê a tuberculose que ela é tão, aqui fora, né, doutor, assim, é tão controlada, né? Ou seja, não tem interesse de controlar uma doença que trabalha nesse sentido, é vergonhoso, né? Eu assim, eu já vejo que existem magistrados humanos, mas cada vez mais eles são exceções. O que nós temos hoje são magistrados lacradores, que querem postar na rede social como grandes justiceiros, e principalmente depois do Dr. Moro, né, parece que virou uma hashtag Somos Todos Moro. Parece que a punição é justiça, e não é. Não existe nada mais lindo, né, do que se distribuir justiça de forma equilibrada. E até mais o Poder Judiciário, Emílio, eu acredito que a gente tem ainda outras esferas. Nós temos o tribunal, quando um juiz se excede, nós temos os ministros enfim, nós temos outras possibilidades. Agora, o que mais me entristeceu nesse caso, Emílio, foi ver a postura de um representante de um órgão de classe. Sim. Eu sempre representar, e ele, como advogado, ele sabe a função, o exercício, que não há justiça sem o advogado, né? E eu acho que o pior de tudo eu vi todos os órgãos de classe, por exemplo, os médicos que foram colocados nos atestados falsos, tá? Eles foram colocados na condição de suspeitos, e o Cremers o que disse? Nós vamos averiguar os fatos com tranquilidade e vamos fazer o que é justo. Evidente. E aí eu vejo o presidente da OAB dizer o seguinte: eu vou me empenhar em expulsar esses advogados. Aí eu realmente não consigo entender mais nada. Sem sequer ouvi-los, né, doutor Rodrigo? Nada. Doutor Rodrigo, o Augusto está mandando um abraço para nós aí, a Antônia Ferreira dizendo que está nos acompanhando, o Brian Santelena, a família Santelena junto conosco, aí, ó, um abração de novo aí, obrigado, Brian. A Ângela Tribe, que foi conselheira tutelar também, uma das mais votadas da cidade, parabéns, Ângela, obrigado por nos acompanhar. A Esther, que está nos acompanhando, um beijo para ela. Jéssica Laís, está gostando do debate, ela é estudante de Direito e está aqui, ela acha que está aprendendo conosco, doutor. O que o senhor acha disso? Eu acho que ela tem muito a nos ensinar. Não faz assim. O Elvio Pereira, do Guajuviras, um abraço. O Alexander, boa noite, vereador, um abraço. O Alexander, o Bilu, do Guajuviras. Doutor, a Fabiana pergunta o seguinte: no estado de calamidade, há umas possibilidades de gastos com menos controle e rigidez. O que o senhor tem visto aí de governos que podem usar a pandemia e o estado de calamidade para o desvio do dinheiro público? Como é que o senhor tem acompanhado aí? Olha, Emílio, com bastante tristeza, né? Infelizmente, o que a gente espera num momento, aliás, não só num momento como esse, mas como regra, a seriedade com o recurso público, né? E inclusive, Emílio, eu tenho muito orgulho, e eu tenho que dizer isso para todo mundo que está nos assistindo, eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, porque uma pessoa que está há tantos anos no meio político e não tem nenhuma acusação, né, de envolvimento em corrupção, sabe? Isso é algo que é raro e é algo que é muito bonito, né? Independente da pessoa ser acusada, né, eu acredito que as acusações elas fazem parte de um processo que muitas vezes a gente é normal, até é bom que às vezes a gente seja investigado para a gente poder provar a inocência daquilo que estão fofocando ou tramando contra nós. Mas quando nem isso paira,
quando nem isso paira, a gente tem que ficar orgulhoso de poder dizer, não, esse é meu amigo. Eu tenho esse orgulho de dizer que tu é meu amigo. E eu vejo hoje, eu vejo hoje com muita tristeza que tem fatos que realmente despertam a atenção, só que hoje a gente vê muita investigação seletiva, sabe? A gente vê uma instrumentalização política da autoridade policial, e isso é muito triste. Isso remonta a épocas asquerosas, sabe? Hoje, infelizmente, a Polícia Federal ela tem se servido, né, de uma função, basicamente, hoje, que a gente tem visto, uma função política, sabe? E isso é muito triste de ver. Eu vejo hoje, já há algum tempo, a Polícia Federal como um DOPS, sabe? E não pode ser assim. Aliás, doutor, só lhe cortando, parece que o ex-juiz, ex-ministro, Sérgio Moro justificou, pela sua saída, além de outros, a politização na Polícia Federal e a interferência política, né? Muito embora eu creio que ele já sabia disso antes, mas foi isso que ele alegou para sair, né, doutor? Exatamente o que o senhor está dizendo, né? É a interferência política, né? Eu acredito que ficou muito desagradável e muito desconfortável para ele, porque não deixou de ser a política do PSDB. Passou a ser a política do Bolsonaro. Né? E o Bolsonaro não tem partido, e o Moro tem. Sabe? Então, fica muito ruim quando... Quem deveria ter partido não tem, e quem não deveria ter, tem, né? Mas o Bolsonaro está tentando, né, das piores formas, né? Ele está tentando ter um partido das piores formas, inclusive com contratos estranhos com os Correios, né, na formação da aliança, que eu acho que merece uma investigação bem aprofundada nisso, e com os tabelionatos fazendo reconhecimento de cartas de apoiamento dentro das suas sedes. Eu acho que eu gostaria muito que fosse investigado e que fosse apurado por uma polícia independente, né, e que deixasse de lado as questões políticas e que fosse ver se realmente está certo que nós tenhamos tantos partidos no nosso país que tenham que passar por tanto trabalho para serem feitos, e nós tenhamos aí os Correios sendo pagos não sei por quem, porque quem assina a ficha de apoiamento não paga os Correios. Muito né? estranho. Nós tenhamos muito estranho isso, né? Insustentável. Muito. Os tabelionatos funcionando nos sábados dentro de um comitê político, sabe? E nem assim conseguiram. E estão achando que são a bolachinha mais recheada do pacote, né? Imagina se fosse um fracasso. Então, com toda essa força-tarefa que estão fazendo, ainda não conseguiram. Mas, doutor, essa questão jurídica que o senhor levanta, mesclada com a política, elas andam de mãos dadas, né? Se constituíram em conjunto, tanto o político quanto o jurídico. Essa questão, por exemplo, desses juízes que abandonam aí a magistratura para carreira política, a gente tem a impressão, desde o processo, quando o juiz Sérgio Moro era juiz, né? A gente tinha a impressão meio ali de ele desconstituir provas e ele mesmo descumprir a lei para fins de atividade política, né? O senhor acha que o fato dele ter sido depois ministro daquele que ele ajudou, isso coloca em risco, em xeque, a lisura do processo jurídico que ele fez em condenação do ex-presidente Lula? Eu sempre questionei a conduta dele como juiz na condução do processo, sempre. Independente do que veio depois, através das gravações do Intercept, ou independente do fato dele ter assumido como ministro, tem algumas coisas que, para quem é da área penal e que entende de processo penal, não tem como, de forma nenhuma, nós conseguirmos concordar. Não tem como. Quem nos ouve, o doutor Rodrigo é pós-graduado em Direito Processual Penal e Direito Penal, né? Pode continuar, doutor. Então, assim, não existe como nós termos alguma perspectiva de algo correto quando um juiz
utiliza uma coisa chamada delação premiada à brasileira. Isso foi uma vergonha no mundo inteiro. Eu tive aula lá na PUC, na minha pós, com o Dr. Auri Lopes, que é uma sumidade, realmente um dos advogados mais brilhantes desse país, que inclusive atuou nesse processo. E ele fala exatamente sobre os benefícios aos delatores que era dado, inclusive com regime semiaberto especial. Isso não existe na lei. Onde a pessoa teria que se comprometer a não ir a prostíbulo, poderia ficar numa mansão com dinheiro roubado, com parte do dinheiro roubado, desde que falasse sobre quem eles queriam que falasse. Que absurdo. Então, isso é nojento. Isso é nojento. Então, como é que a gente vai dar credibilidade? Eu não, se fosse um corrupto, eu já não teria nenhuma moral. Já começa por aí a grande deficiência e a grande dificuldade da delação. Como acreditar na palavra de um corrupto? Então, quando a gente tem alguém que está sendo acusado de ser corrupto e a gente dá para ele tantos benefícios para ele falar de alguém, ele vai falar até da mãe dele. Ele vai falar o que pedirem para ele falar, né? O que deve e o que não deve, o que é e o que não é. Então, assim, aí que eu vejo assim, bom, aí depois complementaram com a necessidade de suporte probatório, enfim, de documentos, etc., que nós sabemos que são muito fracos nos processos, né, que foram conduzidos pelo Dr. Moro, mas que a jurisprudência até então não se embasava nessa lei nova, e a lei que existia à época não tinha grandes exigências para fins de delação, e aí virou um verdadeiro pandemônio, virou uma loucura. Nós tínhamos delação de qualquer jeito, falando qualquer coisa, e tudo estava valendo. Era um salve-se quem puder. E quando eu vi, né, o ex-presidente Lula dando depoimento num saguão de um aeroporto, né, por uma condução coercitiva que foi considerada ilegal, certo? E ele se opôs a essa ilegalidade que foi reconhecida depois pelo Supremo, que não há possibilidade de condução coercitiva, né, muito menos num caso onde a pessoa já tinha ido espontaneamente depor. Nunca se negou, né, doutor? Nunca se negou. Então, diante disso, a gente já via que estava diante de um quadro político e não jurídico. Quando a gente vê que a decisão do doutor Moro, voltando de férias para decretar uma prisão, né, que foi... uma prisão que foi decretada pelo tribunal antes sequer da publicação do acórdão. E ele determina, tá, que o Lula se apresente para ser preso. Certo? Isso não existe na prática, de forma nenhuma. Eu gostaria muito que os juízes avisassem os meus clientes para eles se apresentarem para serem presos. Então, a intenção era uma exposição midiática. Sim. Tá? E aí, quando aparece uma decisão de um desembargador, que é uma autoridade que está acima do juiz, o juiz Moro volta de férias para dizer que aquele habeas corpus era ilegal, que não iria cumprir a ordem do desembargador, ou seja, o juiz peitou um desembargador. E o mais ridículo de tudo, o desembargador estava no plantão, era a competência dele. E aí a gente vê um desembargador que era relator e que não relatava mais nada, porque o acórdão já tinha sido proferido, já tinham julgado e já estava no STJ. Quem poderia cassar a decisão de um desembargador é um ministro. Sim. Mas não, o desembargador relator então volta no final de semana, num domingo, e dá uma decisão dizendo que ele tira a competência do plantonista, puxa uma competência que ele não tem e diz que o habeas corpus é ilegal. E aí o presidente, desembargador tanto quanto os outros dois, diz que iria resolver a questão entre desembargadores e que concordava que aquela decisão de soltura do Lula não poderia ser aplicada. Então, quer dizer, todos da mesma hierarquia, para quem não é do direito, para falar bem claramente, nós temos o juiz, que está no primeiro grau, o desembargador que está acima dele no segundo grau, e os ministros que estão acima dos desembargadores lá no STJ e no STF, certo? E nós não tivemos decisão de ministro nenhuma para cassar a decisão de um desembargador, nós tivemos decisão de colega de mesmo grau, dizendo que não era para cumprir, e de um grau inferior, dizendo que não era para cumprir. Então, eu não vou me surpreender mais se no Poder Judiciário um dia eu passar dentro do fórum e eu ver um rabo sacudindo um cachorro.
Tá tudo invertido. Juiz manda em desembargador. Né? Mas eu fico feliz de ver que pelo menos ele tirou a toga, né? E veio para a política. E aí agora, quando eu criticava a conduta, todo mundo dizia: o Rodrigo é petista, o Rodrigo é comunista, o Rodrigo come criancinha e morcego. Doutor Rodrigo, só para quem nos ouve, eu preciso fazer isso aí, porque como eu sou um vereador filiado ao PT, as pessoas podem pensar que eu estou convidando pessoas filiadas ao PT, né? A última live foi com o PCdoB, e o doutor Rodrigo hoje não tem nenhum viés de esquerda, inclusive não votou no Lula em nenhuma das vezes. Só para dizer para vocês aí, o doutor Rodrigo é um crítico às políticas petistas aí. Ele está aqui para fazer uma análise jurídica, que se fosse política eu não ia convidar ele, porque ele ia bater em mim dia e noite, né? Mas, doutor, deixa eu falar uma coisa. Nós temos mais 5 minutos para concluir a nossa live. Antes de passar a palavra para o senhor concluir o seu assunto e entrar para o encerramento, eu queria mandar a Jéssica Laís, que é estudante de Direito. Ela diz: doutor Rodrigo, quero ser sua estagiária, trabalho de graça para aprender com o senhor. Olha aí, viu, doutor? A Sônia, dando um abração, a Sônia, que é tua fã. A Lindomar ali traz um assunto muito pessoal, conhece uma pessoa que está encarcerada, pode entrar em contato conosco, Lindomar, nós vamos pesquisar para analisar isso aí. E se o senhor puder, doutora, ao concluir aí o seu assunto, falar a Jaqueline, ela pergunta sobre a questão como tem se comportado o judiciário em relação aos aluguéis, redução. Por exemplo, a pessoa tinha um cara tinha um salão de cabeleireiro, e aí fechou 2 meses, e o locatário ganha, o locador pede. Se o senhor sabe como é que tem sido isso aí, o senhor pode responder e já ir para o encaminhamento, doutor, aliás, para os nossos encerramentos. Eu gosto muito quando assim, as pessoas muitas vezes olham e dizem assim: olha, ele fala latim, como ele é inteligente, né? Quando o cara é muito exibido em rolão, o cara diz assim: olha, os contratos se regem pelo pacta sunt servanda, mas nós temos aí uma situação de rex extendibus, né? Então, e aí as pessoas não entendem nada e parece que o cara está falando grande coisa. Na realidade, assim, os pactos devem ser cumpridos, mas existe a teoria da imprevisão, né, Emílio? Tudo aquilo que não se pode imaginar. Ninguém poderia imaginar que nós estaríamos numa crise hoje, numa pandemia, né, mundial, que tem reflexos para a saúde e para a economia do mundo inteiro. Os Estados Unidos hoje apresenta a maior recessão da sua história, pior do que da Bolsa em 29. Então, não tem como não ter reflexo, porque a economia ela é toda encadeada. Então, por mais que a gente diga, mas essa parte aqui... Não, os juízes, queiram ou não queiram, os proprietários queiram ou não queiram, a negociação vai ter que existir. Nós sabemos que já existem algumas decisões aí, alguns posicionamentos no sentido, inclusive legislativo, de encaminhamento, né, Emílio, de que não exista a possibilidade de despejo liminar, né? Então, eu acredito que as relações devem sempre primar pelo bom senso, né? E que nós devemos aí, sim, estar abertos para a negociação sempre. Eu sei que o tempo está acabando, Emílio, então, assim, eu não poderia deixar de dizer o seguinte: o teu coração, tudo que tu fez por mim, né, nos momentos de maior dificuldade da minha vida, eu nunca vou esquecer. Tu é um irmão, tu é um querido, tá? E tu pode contar comigo sempre para tudo, tá? Aonde for, no que precisar, tu não precisa pedir 2 vezes, tu manda. Estou contigo, irmão. Muito obrigado pela oportunidade de estar sempre contigo, tá? Meu doutor amado, tu me deixa lisonjeado. Eu sei que eu não mereço todo esse carinho, toda essa atenção. Tu é um cara que é um exemplo para mim, sou teu fã. O doutor Rodrigo é uma pessoa que eu não sei se tem um outro exemplo de alguém que lutou pela guarda de um filho que não é natural dele, ganhou o filho, ganhou a guarda, o juiz se apaixonou tanto por ti, que deu a guarda de uma criança que não é teu filho biológico, porque viu que o teu coração, tu era mais pai e mãe do que ele,
tem cada experiência maravilhosa, eu sou teu fã, rapaz. Gosto de ti como profissional, como pessoa, adoro teu pai, pediatra, meu amado. Carinho, Rodrigo, obrigado pela tua participação, obrigado também pela participação do vereador Ivo Fiorotti, meu mestre, meu amigão, grande amigo, conselheiro. Ele diz aqui, Rodrigo, grande debate esclarecedor. Obrigado, Ivo. Leide Souza, mandando um abraço para nós, esperando uma visita. Leide, um abraço para ti. Parabéns pelo sucesso que eu tenho visto aí das tuas crianças também. Estamos juntos, vamos fazer essa visita, sim. Doutor Rodrigo, encerramos, então, com 1h20. Muito obrigado pelo teu carinho, por tu ter deixado a rádio hoje ter vindo aqui falar comigo. Te agradeço pela atenção, pelo carinho, e quero dizer que tudo que tu fala em relação a mim, eu sei que eu não mereço, mas se o teu coração diz que é assim, eu me sinto como merecedor, meu querido. Um abraço. Não podia ser diferente, tu é meu irmão. Obrigado, querido. Fica com Deus. Um abraço, meu querido. Até mais, viu? Até mais.